5 da Alexander Sadiko, né, para o gráfico da rede da figura abaixo, né? Então repare que a gente não tem os elementos aqui, mas a gente pode supor que tenha elementos entre os nós, como a gente vai verificar. Ele quer que nós determinamos os números de nós, ramos e laços. Antes da gente fazer isso, vamos definir, né? Vamos pegar lá do livro texto o que é um nó, o que é um ramo e o que é um laço. Bom, podemos definir primeiro o que são nós, né? Então, nó, segundo a definição do Alexander Sadiko, é o ponto de conexão entre dois ou mais ramos. Então, a gente continua ainda com uma dúvida, né? O que são ramos? Então, para a gente conseguir definir o que é nó, nós precisamos saber o que é ramos. Bom, aqui a gente tem uma figura aqui onde ele representa alguns nós, né? Entre esse cara e esse. Então dá para pensar que o que tem entre dois nós são os ramos, né? Mas vamos buscar a definição de ramos para a gente não se confundir. Temos aqui a nossa definição de ramo, representa um elemento único, como uma fonte de tensão, um resistor. Então, olha, esse resistor é um ramo. Então, o que tem entre o A e o B é um ramo. Essa fonte também é um ramo. Aqui nós não temos nenhum ramo, né? Entre esses 4 pontos aqui, esses 4 pontos são os mesmos, é tudo nó C. Então, a gente pode definir de cara quais são os nós, né? Vamos vir aqui e definir. Então, se aqui e aqui tem um elemento, esses elementos isso indica 2 nós. A mesma coisa vem para esse lado. Claro que a gente está partindo do pressuposto que aqui no meio tem um elemento, tá? Porque se não tivesse nada, esse ponto seria o mesmo conectado aqui em cima, mas a gente tem alguma coisa aqui. Aqui também temos algo, aqui também, esse daqui também, esse e esse. Podemos numerar, né? Vamos colocar aqui no sentido que esse é o nó 1, esse é o nó 2, esse é o nó 3, esse daqui é o 4, este é o 5, este é o 6, este é o 7, este é o 8 e este é o 9. Então nós podemos dizer, né, qual que é o número de nós, né? O número de nós, né? Nós. Temos 9 nós. A próxima pergunta é a quantidade de ramos. Bom, se nós partimos do princípio que tudo que tem aqui no meio são ramos, eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nós temos 15 ramos, né? Então, o número de ramos, temos 15. Bom, precisamos saber o que é agora um laço. Precisamos saber o que é um laço. Vamos pegar a definição. Laço é qualquer caminho fechado em um circuito. Também poderíamos pegar esse resultado, que é um resultado do teorema fundamental de topologia de rede. Vocês aprendem isso daqui ou em álgebra ou algumas disciplinas relacionadas à computação. Se B é o número de ramos, N é o número de nós e L é o número de laços, nós podemos determinar esse L que está aqui, né? Olha, basta fazer o quê, né? B, ó, esse N positivo passa negativo, menos N. Esse menos 1 passa para lá também positivo. Tudo isso é igual ao número de laços. Então, esse L vai ser igual a B, que é o número de ramos, que é 15. Menos N, onde N é o número de nós, que é 9. Menos 9 mais 1. Então, nós temos uma quantidade de 15 menos 9, isso vai nos dar 6 mais 1, 7 laços. Essa é a quantidade de laços. E aqui nós estamos falando de laços independentes, tá? Porque às vezes a gente pode pegar um outro laço, ou seja, que é um loop, que ele é a combinação de 2, mas ele vai fornecer o mesmo número de equações. Vai fornecer uma equação dependente da outra, né? Então a gente busca lá novamente de álgebra equações dependentes e independentes. Então vamos contar se essa quantidade de laços, que é a quantidade de loops, está correto. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente o que nós vimos aqui, tá? Então nós podemos resolver esse problema identificando na figura ou usando o teorema fundamental da topologia. Então a gente encontra 2 e a gente encontra o terceiro através da lei.
ok? Ah, mas eu encontrei um a mais. Por exemplo, você poderia pegar esse daqui, ó, tudo isso daqui, tá? Só que a equação fornecida, quando a gente aplicar as leis de Kirchhoff aqui dentro desse loop, ela vai ser uma combinação das equações que já tem, das 7 equações que já vão estar aqui dentro. Porque cada loop desse fornece uma equação independente para a gente, tá? Ela fornece uma equação dependente. Então, por isso que ele não considera como um laço, ok? Mas sim, é uma malha, mas não um laço. Então, nós podemos finalizar o exercício 2.5 e nos vemos numa próxima resolução.